sou Roberto Carlos de Souza e você está no canal Mundo Interno. Seja muito bem-vindo. Aqui falamos de autoconhecimento. Hoje vamos falar especificamente sobre Karatê. Para você que gosta de praticar exercício físico, para você que gosta de praticar arte marcial, o que o Karatê traz de benefícios na vida do praticante. E hoje o nosso convidado especial para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, está aqui ao meu lado, professor Sensei Francisco Alves Pereira. Imensamente grato por ter aceitado o convite, tá, Francisco? Seja muito bem-vindo ao nosso canal para passar o conhecimento para as pessoas que consomem o nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. É uma honra para mim, né, ter um espaçozinho no teu canal. E esperamos realmente contribuir com os teus ouvintes, com os teus seguidores, né, com alguma coisa positiva para a sua vida. Maravilha, legal. A honra é toda nossa, né? Obviamente, tá aqui nesse ambiente gostoso. Você está vendo ao fundo aqui um ambiente maravilhoso que a gente tem. É um local que você tira para vir descansar, para dar uma espairecida. Conta para nós um pouquinho desse local. Fala qual que é como que é o Chico hoje profissional, por que o Chico vem para esse local aqui? Na verdade, a correria do dia a dia, com a tecnologia, com as informações muito mais rápidas que temos hoje, torna a vida das pessoas muito agitadas, né, Roberto? Muito intensa, né? E aqui para mim é um refúgio, onde eu busco paz, sossego, como você está vendo. E semanalmente eu venho, tiro um tempinho, nem que seja uma hora, para vir aqui me recolher, fico em contato com a natureza. Você se renova, coloca os pensamentos em dia, se programa e se organiza para o dia seguinte. Então é um lugar que me faz muito bem. Que legal, que bacana. Vamos falar um pouquinho do Francisco, que carinhosamente, né, a gente chama de Chico, Chico do Karatê, né, na nossa região é conhecido pelo Chico do Karatê, né? Fazem muitos anos que pratica. Vamos falar um pouquinho do Francisco como profissional nesse momento. Eu pratico Karatê Wadoryu há mais de 40 anos, uma arte marcial que me completou, sabe, Roberto? Uma busca que eu tinha na juventude, e que encontrei dentro do Karatê Wadoryu o que eu precisava, que era essa busca da autoafirmação, da autoconfiança, a busca de uma forma de vida que eu pudesse conciliar um trabalho que me realizasse e, ao mesmo tempo, proporcionar às pessoas esse conhecimento também, que a gente tem adquirido nesse tempo, mas fazendo sempre com muito prazer, com muita dedicação. Eu sempre achei que o bom profissional é aquele que faz o seu trabalho como se fosse uma diversão, como se fosse por prazer mesmo, não apenas por uma obrigação. E eu encontrei no Karatê Wadoryu um apoio, uma pessoa maravilhosa, que é o mestre Koji Takamatsu, que para mim deixou de ser apenas um mestre, instrutor e que ensinava Karatê. Passou a ser um professor para a vida, através dos seus gestos, dos seus ensinamentos, das suas palavras, da convivência que a gente teve por muitos anos. E isso fez com que o foco deixasse de ser apenas de kimono, academia, e passasse a ser um pouco mais abrangente. Hoje, para mim, é uma escola de vida, Wadoryu. Uma escola de vida. O que significa Wadoryu? Wadoryu é o caminho da harmonia, né? Wa é harmonia, Do é caminho, Ryu é escola. O caminho, o Do, ele tem o sentido de continuidade, de progredir. Todos nós temos um caminho dentro da nossa profissão, dentro da nossa família, nós temos objetivos e vamos trilhando em busca disso. Então o Do, ele tem um sentido muito amplo nesse sentido, né? Dessa forma. Wa é a harmonia. O praticante de Karatê hoje, quando ele entra no dojo,
ele tem todo um protocolo, um procedimento de comportamento, desde para entrar no tatame, entrar na área de treino, né? Isso vai se trabalhando disciplina, que para nós disciplina é organização. Desde como organizar seu calçado. Hoje nós trabalhamos muito a formação do praticante, a formação da criança especificamente. Quando ela entra no dojo, desde o momento que ele tira o calçado para subir o tatame, ele tem uma forma correta, uma forma certa de colocar seu calçado. Isso as pessoas verem como disciplina. E disciplina para nós é organização. Ensinar ele a ser organizado. Não é só lá, né? A partir do momento que ele entra na área de treino, o comportamento que ele deve ter, como se relacionar com os colegas mais graduados, com os colegas mais graduados, menos graduados, como se relacionar com o sensei, né? Essa forma de relacionamento, essa forma de educação, ele vai criando uma harmonia dele para com os demais e conquista o respeito dos demais para ele. Então, há uma interação, tem que haver essa harmonia. Lá fora, ele vai procurar manter essa harmonia na escola, na família. Começa pela organização. Partindo disso, dentro de uma aula, por exemplo, há uma troca de informação muito grande. Então, ele tem como se portar, vai ter o momento certo para lhe perguntar, momento certo que o professor vai auxiliar ele, e que quando não estiver auxiliando ele, ele vai estar se empenhando da mesma forma, porque o professor vai estar auxiliando um colega dele. Então, o VA, ele tem todo esse espírito de harmonia que deve gerar e que deve sair do ambiente de prática. Lá fora, ele vai respeitar o pai, a mãe, saber a hora certa de se posicionar, de pedir alguma coisa, né? Respeitar o tempo do outro. O tempo do outro, respeitar o momento e respeitar as palavras, porque ele sabe que essa pessoa não é só o provedor dele, o pai, a mãe, é uma pessoa que tem muito conhecimento, muita coisa para ensinar para ele e para ajudar ele na sua formação. Eu vejo que você comenta, já tocando aqui no assunto de criança, né? O karatê, a partir da juventude, a partir do momento de ser criança, existe uma idade mínima para iniciar no karatê? Existe uma idade máxima para iniciar no karatê? Não existe idade? Como que funciona isso? E já aproveitando na mesma pergunta, você fala da criança. O porquê o foco na criança? Um adulto, ele tem diferença quando ele começa a treinar? Como é que é essa questão? Hoje, eu comento da criança, porque hoje eu diria que 80% dos praticantes que nos procuram são crianças. Temos adultos. Nós temos hoje praticantes de 4 a 80 anos. Nossos aluninhos mais jovens, mais menores, têm 4 aninhos. Nossa praticante mais experiente tem 80 anos. E pratica regularmente, acompanha regularmente as aulas. A partir do momento que chega, por exemplo, na adolescência, existe a necessidade natural do ser humano de autoafirmação. No caso do menino, a menina normalmente ela precisa estar segura de si para saber se posicionar em certas situações, dizer o não ou limitar certas ações das pessoas em sua volta. O karatê trabalha muito a autoconfiança dentro do tatame, ele leva a autoconfiança, a autoestima, porque os desafios que ele enfrenta e supera dentro do tatame faz com que ele perceba que ele tem capacidade e que muita coisa vai depender só dele, não depende dos outros. Vai ter momento que não tem ninguém do lado dele. Ele vai ter que tomar decisão, agir e arcar com as consequências. Então, essa elevação da autoestima que tem no dojo é muito importante lá fora para a autoafirmação do adolescente. Eu passei por isso, você passou por isso, e aí ele passa do tatame para fora quando você leva a arte marcial como uma arte formadora do cidadão. O mundo não precisa hoje de grandes lutadores, de grandes guerreiros, de vencedores.
O mundo precisa de pessoas de bem, pessoas de caráter, pessoas que inspirem confiança para ser os nossos líderes no futuro. E é isso que preponiza a prática do Karatê Wado-ryu. E é por isso que o Chico tem o foco na criança, né? Então, isso é muito legal. A gente conversando antes em off aqui, aproveitando já algumas entrevistas que eu ouvi tuas no rádio, né? Que o teu foco principal é na criança, porque eu vejo que você acredita muito no futuro. E o futuro só se constrói a partir da base. Se eu tiver uma base sólida, eu vou ter um futuro promissor realmente. Né? Exatamente, exatamente. Eu acho que nossa função hoje é muito importante do educador. Tanto o educador escolar, quanto qualquer atividade extracurricular, por exemplo, do aluno. Ele jamais vai substituir o pai ou a mãe. Pelo contrário, ele deve dar sustentação para a família, sustentação para essa criança, para que ele seja uma pessoa de bem e que crie esse espírito de harmonia dentro da família. Sim. Eu foco mais a criança, lógico que a gente respeita, trabalha com adultos, mas eu foco mais a criança, Roberto, porque a criança te dá uma resposta mais rápida, mais positiva, e ela é mais sincera. Se ela não gostou, ela fala que não gostou. Se está doendo, ela fala. Se ela, por exemplo, tem alguma dúvida, ela pede. A gente dá essa abertura. E a persistência. A persistência com a criança, você é um desafio trabalhar, porque primeiro você tem que fazer ela gostar, para depois ela se envolver e aí persistir. E esses passos dentro do Karatê tem que se tomar muito cuidado. Então o sensei ele tem que ter essa concepção de se colocar no lugar da criança, ver o que ela precisa e aí trabalhar esses valores com ela gradativamente. A partir do momento que ela se envolve e persiste, você começa a ver um resultado muito positivo. Outra coisa também, Roberto, assim, que a gente tem que tomar, que eu tomo muito cuidado, é o respeito à individualidade biológica. Ninguém é igual a ninguém. Você não pode tratar todos iguais, nem adulto, nem criança. Você tem tua personalidade, você tem a tua maneira de agir, né? E isso, com a criança, é dentro da formação do caráter. Você não vai mudar o caráter. Se ela é uma pessoa mais tímida, mais retraída, você não vai tornar ela uma pessoa diferente. Você vai forjar, moldar esse caráter dentro da personalidade dela, para que ela continue sendo, talvez tímida, retraída, mas segura de si, autoconfiante. Muito bem. Né? Então, o Karatê tem esse poder de fazer isso desde que bem orientado. Fantástico. As pessoas, enquanto você fala, eu vou imaginando, Chico, que, se me permite, vou te chamar de Chico, né? Por favor. Carinhosamente, igual eu falei, né? A gente, as pessoas, quando elas procuram o Karatê para começar a treinar o Karatê, é isso que elas buscam? Ou elas buscam uma defesa pessoal, algo mais voltado para combate, algo nesse sentido? Porque a gente faz muita ligação assim, eu estou praticando Karatê, então eu sou bom de defesa, eu sou bom enfim, de me defender na rua. As pessoas vão procurar isso que você está falando, dessa harmonia toda de vida, ou elas entram buscando defesa pessoal e aí veem que não é somente aquilo e que vai para um outro caminho? Como que funciona isso quando a pessoa está buscando aquilo? Historicamente, eu vejo por mim, eu procurei o Karatê para aprender a me defender, aprender a lutar. Não depender dos outros, saber me virar, na verdade, né? Década de 80 era outra forma de vida, né? E a gente precisava saber se defender. E nesse período, no século passado, eu diria, Roberto, a maioria dos alunos procuravam por isso, aprender a se defender. E esse é o foco principal da prática do Karatê. É a autodefesa, é saber se defender. E isso eleva a tua autoconfiança, sim, tua autoestima. E a partir do momento que você tem isso, essa autoconfiança, essa autoestima, você começa a perceber que você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa aceitar uma provocação para dizer que você é bom. Pelo contrário, você releva, você deixa. E
Eu comento sempre que hoje o que briga sem necessidade, o que provoca é o covarde, é aquele que não sabe se defender. É uma pessoa insegura, ele tem necessidade de se autoafirmar. Aquele De que mostrar sabe... que ele é mais forte. Exato. Aquele que tem essa autoconfiança não precisa provar nada para ninguém. Ele sabe o limite dele e sabe que tem limite, que ele não sabe tudo, né? Nos últimos anos eu percebo que as pessoas, tanto adulto quanto os pais das crianças, eles procuram, o adulto ele tem procurado sim, autodefesa, uma atividade, mas dentro de uma atividade física saudável, que faça bem para ele como pessoa, que ele se sinta bem após o treino, que ele se sinta mais leve, seria uma maneira de aliviar o estresse do dia a dia, né? Naturalmente está aprendendo autodefesa, mas não é por isso inicialmente que eles procuram. Procuram uma atividade física saudável, que possa aliviar o estresse, que possa haver um envolvimento, uma continuidade, que isso é muito bom dentro do karatê, da arte marcial, que cada aula há uma evolução, há um crescimento, que é o Shomeni, né? A busca do crescimento, a busca da evolução pessoal, né? Então, firmando na tua pergunta, hoje eu diria que as pessoas não procuram o karatê apenas ou com o objetivo principal de autodefesa, né? Elas procuram mais na busca de uma qualidade de vida e uma atividade saudável, e aí começa a conhecer esses valores que nós falamos anteriormente. E isso vai se transformando daí para o autoconhecimento. Exato. Fazendo uma analogia, Chico, sobre karatê, autoconhecimento. Quando que foi o momento assim que o Francisco, lá na década de 80, ou se teve algum outro momento, que o Chico percebeu assim, não, esse teve uma virada de chave de autoconhecimento realmente, né, o foco do nosso canal aqui, que o Chico percebeu, não é isso que eu quero para minha vida toda. Não pensando pelo lado profissional, porque isso eu acredito que veio naturalmente, né? Hoje o Chico é um profissional, além de praticante, né? Do assíduo do karatê, também é um profissional, que é a vida dele, né? Mas quando que você sentiu essa virada de chave, assim, que eu quero isso para minha vida? Eu acho que não existe um momento X, dia, hora, Sim. mês, ano, né? Eu acho que é uma somatória de fatores. Eu não pensava em dar aula, nada. Surgiu naturalmente um convite do meu professor. Na época, havia muito poucos graduados na nossa região. E aí a gente começou, mas ainda trabalhando numa profissão, não tinha o karatê como prioridade. A partir do momento que eu conquistei a faixa preta primeiro dan, aí eu comecei a me sentir mais preparado, mas não tão preparado ainda. Então não foi naquele momento ainda. Sim. Mas aí eu já estava atuando como professor, já estava agindo. E isso talvez é que foi o diferencial para a busca do aperfeiçoamento. Porque eu estou atuando nessa área, eu estou trabalhando aqui. As pessoas me procuram, eu tenho que melhorar, eu tenho que buscar mais, eu tenho que aprender mais, eu tenho que evoluir para poder suprir a necessidade dos meus alunos. E aí vem a evolução natural dentro da arte marcial, da graduação, do número de alunos. E também, muito importante nisso, uma formação científica, né? Um curso superior. Eu acho que agrega muito também, né? Porque como que eu posso falar para o meu filho cursar uma faculdade se eu tive preguiça de fazer, né? Como que eu posso incentivar um aluno meu a fazer um curso superior se eu não fiz? Então eu me cobrei muito isso e acabei fazendo mais tarde, com quase 40 anos de idade, e isso fez uma diferença muito grande para a minha vida como profissional da área. Então acho que as coisas foram acontecendo naturalmente e sempre que foi acontecendo, eu fui mais me cobrando e de que simplesmente me acomodando e dando aula. É o que a gente estava falando ali também em off, que tem uma palavra em japonês que se chama Shoshin, é isso? Shoshin. Shoshin. Qual que é o significado?
Shoshin significa o espírito de iniciante. Você nunca deve perder isso. Aquela humildade de buscar conhecimento, de que você não sabe tudo ainda. Aquele desejo, aquela motivação de continuar treinando, continuar buscando, não se acomodar. Dentro da organização Vadoril, quando o praticante adquire a graduação de terceiro Dan, faixa preta terceiro Dan, ele recebe uma faixa branca escrito Shoshin na ponta, para que ele nunca esqueça o espírito de iniciante, a humildade, não perca a humildade do iniciante e a busca do conhecimento de quando ele começou no Karatê. Isso para a vida, Roberto, eu vejo um comparativo excepcional. Um profissional de uma área, por mais que ele atue há 20 anos, ele nunca deve se acomodar. Ele sempre tem que estar buscando evoluir. Ele sempre tem que estar lembrando daquele momento que ele iniciou naquela profissão, respeitando quem ensinou ele os primeiros passos, quem levou ele para essa área, que com certeza hoje ele está muito melhor, mas não pode perder aquela humildade que ele tinha de aprender e o interesse que ele tinha de aprender do início. Do início. Sempre pensando em evoluir, sempre pensando na evolução. Eu sou apaixonado pela cultura oriental, especialmente a cultura japonesa, né, que prega muito isso, né, que tem muito dessa de eu viver o aqui e o agora, de eu estar sempre em evolução, de não parar no tempo, né, de eu estar sempre em constante evolução. O que hoje, Chico, para quem está vendo, o que o Chico diria para nós, assim, como se fosse um conselho, algumas palavras que diria assim, isso é o que muda a vida de uma pessoa, fazendo um comparativo, claro, com a tua vida, com o Karatê e com autoconhecimento. Eu acho que lá no começo, quando a gente falou de Wa, harmonia, eu acho que as pessoas têm que procurar, em todos os ambientes que ele inserir, seja ele o mais importante ou o mais simples, ele tentar manter um espírito de harmonia, de criar bons relacionamentos com as pessoas em sua volta. E isso sempre ele parte da premissa do Kei, Ai, Rei, que é a educação, amor e respeito. Se você tiver esses 3 pilares em qualquer ambiente que você esteja, familiar ou de trabalho ou ambiente social, você vai criar uma harmonia muito gostosa, as pessoas vão querer estar do teu lado. Eu acho que o objetivo principal é isso, né? Porque hoje, com a correria, e como a gente falou no início, a informação hoje é muito rápida, e isso gera uma pressão maior em cima das pessoas para produzir mais, às vezes você esquece conceitos básicos de respeito, de educação, de cumprimentar uma pessoa, de ouvir uma pessoa. Simplesmente sentar e ouvir um pouco, né? Desligar um pouco do celular, ficar mais focado em conversar realmente. Até tem uma placa ali, né, que diz aqui no teu ambiente, que diz assim, para esquecer a internet, desligar a internet. Como é que diz na placa? Não temos Wi-Fi, converse entre si. Converse entre si. Fantástico isso, porque a gente está 24 horas conectado e quer saber de estar ali no celular, né? O Karatê ensina isso também, Chico? Eu acho que a pessoa tem que tirar um momento do tempo que ele está acordado, ele tirar um momento para ele e para as pessoas em sua volta. E você nunca vai conseguir isso se você tiver com o celular na mão. Nunca. Eu acho que não está fazendo falta o celular para nós nesse momento. Pelo contrário, é enriquecedor um bate-papo. Pode ser com quem for, né? Se você tirar o celular do lado e nesse momento der atenção para essa pessoa, ela vai se sentir bem. Ouça, né? Eu vejo assim, ouvir mais as pessoas e conversar mais pessoalmente com as pessoas. O ser humano não foi criado para estar simplesmente conectado, não é uma máquina. Quando eu vejo uma pessoa com o celular na mão o tempo todo, eu começo a ver um fio ligado nela, ela numa tomada, ela está conectada, ela não está
não está no ambiente, em pessoa, não está fisicamente ali. Tá Completo. ali, mas mentalmente não ele está fora, ele está fisicamente ali, mas mentalmente ele não está está. naquele momento, curtindo. De corpo e mente no ambiente, Sim. todo dia, por o mais tempo possível. Né? Eu acho que isso faz bem para as pessoas, vai fazer bem. Eu procuro isso para mim. Tem um grande pensador, cientista da atualidade, que diz que o ser humano ele não é digital e sim ele é analógico. Né? O que significa isso? Que a gente precisa, né, desse contato realmente, que nós não somos realmente digitais, né? Não somos uma máquina realmente. A questão dos ensinamentos, a aprendizagem através do Karatê, Chico. Eu consigo aprender Karatê lendo? Somente lendo? Não. Por exemplo, eu querer aprender Karatê, né, agora, fazendo essa analogia, eu quero aprender Karatê, Chico, me empresta um livro aí, eu quero aprender tudo sobre Karatê. Eu vou consumir uma leitura e uma enciclopédia sobre Karatê. Eu consigo aprender Karatê? Não. Interessante essa tua colocação, porque a minha experiência quando iniciei, eu comprei um livro. E li esse livro e praticava aquele exercício que tinha no livro, de Karatê sem mestre, né? E eu achava, nossa, já sei Karatê. Primeira vez que eu entrei num dojo, numa academia, e fiz uma aula apenas, eu percebi que tudo aquilo que tinha naquele livro não servia para nada, né? Porque não tinha o conhecimento de alguém te passando fisicamente, né? Shinshin Funakoshi, um dos grandes mestres japoneses de Karatê, ele falava que por mais que você tente falar, expressar o sabor de um baiacu para uma pessoa que nunca comeu, não conseguirá escrevendo e nem falando. É só essa pessoa experimentando. O Karatê é da mesma maneira. Tem que ler, tem que pesquisar, mas eu acho que isso ele serve como um complemento técnico para o praticante e um complemento didático para o professor. Mas nada substitui a prática. Dentro da Amadoril, nosso mestre falava, você tem que saber fazer para poder ensinar. Então, saber ler apenas não é o suficiente para você ensinar. Você tem que saber fazer, porque é prático, você tem que mostrar, tem que demonstrar. E aí você vai estar preparado para ensinar. Parou de treinar, você não está preparado para ensinar mais. A prática diária. E isso eu posso levar para a minha vida particular? Ou isso serve só para o Karatê? Eu vejo hoje, em todas as profissões é assim. Aquelas pessoas de sucesso profissional, hoje não importa a área. Pode ser um construtor, pode ser um mecânico, pode ser um empresário. São pessoas que sempre estão dia a dia na labuta, dia a dia fazendo acontecer. Ele não está em casa assistindo os outros, ele está fazendo acontecer. Você contrataria um construtor para fazer a tua casa, que você levou anos para economizar, comprar aquele terreno. Você contrataria um construtor que começou esse ano a prática, ou alguém que já trabalha há 20 anos na profissão? Entende? É uma ótima analogia, ótima analogia. Esse com 20 anos, ele passou por várias experiências práticas, fazendo. Ele quebrou o tijolo, ele se acidentou, ele desperdiçou material, ele usou material demais, usou muito pouco e teve problema. Toda essa somatória de experiência agora torna ele um mestre e não mais um iniciante. Acho que em toda profissão tem que ser dessa maneira, né? Torna uma pessoa especialista naquilo, realmente mestre naquilo que faz, isso realmente só respeitando o tempo, respeitando a prática diária de cada um. Exato. Chico, para nós encerrarmos aqui, até já fazendo convite para quem está vendo o nosso vídeo aqui, se gostou dessa nossa conversa aqui, para você que chegou até aqui, dá uma moral para a gente aí, dá um joinha, segue o canal. Você tem a rede social que o pessoal possa te encontrar por lá também, Chico? Tenho Instagram. Como que é? @Chico Ado. Chico Ado. O Ado com W-A-D-O. W-A-D-O. Isso, Chico Ado. @Chico Ado, Instagram aí para seguir
nosso mestre, sensei Chico Francisco, do Karatê, né? Francisco Alves Pereira. Para a gente encerrar, Chico, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos vendo? Se quiser falar especificamente do Karatê, das suas experiências, enfim, uma mensagem que você deixa para nós, para quem está vendo, para levar para a vida toda. Karatê Do significa o caminho das mãos vazias. Você começa praticando Karatê, autodefesa. Mas o Do, é o caminho que te mantém na arte, que faz com que você dê continuidade. E para você continuar nesse caminho, você deve buscar harmonia com todas as pessoas em sua volta. Então, para a vida, o que eu penso, o que eu procuro fazer é criar bons relacionamentos, valorizar as pessoas próximas de você, ver nessas pessoas os pontos positivos dela e elevar esses valores. Não criticar. No Lions Club tem uma palavra, se eu posso usar Lions Club, claro, tem uma frase que diz: seja comedido nas críticas e generoso nos elogios. Então acho que dessa forma você consegue criar uma harmonia e conquistar amigos verdadeiros, que são os grandes valores da nossa vida hoje na sociedade, são os grandes amigos, amigos verdadeiros. Não apenas seguidores nas redes sociais. Amigo verdadeiro que você chamou, ele está disposto a te ajudar, que se ele precisar, você vai ajudar ele a hora que ele precisar, para que ele precisar. Então, para a vida, bons relacionamentos vão gerar amizades sinceras, duradouras, e isso são os maiores valores que nós podemos ter. Curtindo esse momento aqui, estando desconectado do celular, curtindo esse momento. Melhor, né? Muito bom. Roberto, eu fiquei orgulhoso pelo convite, tá? Espero que possa contribuir com os teus seguidores, né? E vou passar a seguir com mais frequência também, porque, olha, tem mensagens maravilhosas no teu canal. E espero realmente que tenha valido a pena. E fico muito agradecido por você ter lembrado da gente. E que pelo papo que nós batemos aqui, pela tua visita nosso cantinho aqui de sossego, será sempre bem-vindo, por favor. Com certeza, muito, imensamente grato aí por estar recebendo a gente. O Abner, que veio contribuir com a gente aqui também, né? Realmente imensamente grato aqui, Chico, pela tua atenção. Uma aula, né? Esse canal, eu sempre digo que é muito mais para ensinar a mim que estou fazendo esses vídeos aqui do que propriamente para as pessoas que estão vendo esse vídeo aqui. Claro que se essa tua palavra, essa tua mensagem tocar no coração de uma das pessoas que estiver vendo esse vídeo, já vai ter valido a pena, né? Mas muito mais para mim, que eu aprendo uma aula realmente sempre que eu converso com o Chico aqui. Mais uma vez, grato, tá? Pela tua atenção, por receber a gente aqui. Para você que chegou até aqui no vídeo, dá um joinha aí. Compartilha esse conhecimento, um conhecimento aqui de um mestre das artes marciais, 7º Dan, faixa preta, enfim, ele não gosta muito de falar nisso, que até a gente estava comentando disso. Ele falou que graduação para mim, Roberto, para mim eu não levo isso muito em consideração, mas sim a pessoa que eu sou internamente, isso é que faz diferença, né, Chico? Então, mais uma vez, muito obrigado. Para você que chegou até aqui, imensamente grato. A gente se vê aí no próximo vídeo, na próxima semana. Tenha todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau.
E